Uma verdade que poucos conseguem absorver a importância é que a teoria textual, o estudo do texto, melhor dizendo, é fundamental para uma compreensão e interpretação correta de um texto. Existem inúmeros casos em que chegamos com muito mais facilidade a uma resposta se conhecermos a identidade do texto. E é por isso que eu quero que você venha comigo para continuarmos essa jornada juntos. Fala pessoal, professor Thiago Charme para mais uma aula de interpretação de texto. Como vimos, né, os gêneros são formas diferentes aí de expressão comunicativa e vão surgindo conforme a necessidade e intenção de quem produz, no caso, o emissor. Falando especificamente nos gêneros do tipo expositivo, entendemos que esses gêneros funcionam através de uma linguagem clara, direta e bastante objetiva. São eles que vão informar e esclarecer ao leitor a respeito de algum tema. É por isso que eles têm como elementos em comum as conceituações, as definições, as informações e a comparação e a enumeração. Alguns dos gêneros textuais que fazem parte do tipo textual expositivo são as palestras, os seminários, as entrevistas, os verbetes, de dicionários, as enciclopédias e muitos outros. O verbete de dicionário, por exemplo, é um texto que fornece o significado de uma palavra pertencente a determinada língua e ainda acrescenta informações como classe gramatical, as derivações, a separação de sílabas, a etimologia. Vejam esse verbete aí, ó. A palavra nostalgia. Vocês conseguem perceber a separação silábica dessa palavra, né? Nostalgia, assim que ela está no dicionário. A classe gramatical e a derivação. Substantivo, S ali, feminino, a derivação. A definição, melancolia ou tristeza profunda causada em pessoa exilada ou longe de sua terra natal. Observem que existem mais duas definições e lá, bem no final lá, a etimologia, que é o que estuda a origem das palavras. No caso, FR significa que a palavra veio do francês, nostalgie. Outro gênero expositivo é o seminário, que é uma apresentação em que os oradores expõem aspectos referentes a determinado tema e despertam, ou não, um debate sobre eles. Bom, em relação aos gêneros dissertativos, eles analisam e discorrem aí sobre determinado aspecto da realidade, destacando um ponto de vista sobre o tema abordado e defendendo esse tema com base aí em argumentos bastante sólidos. Para facilitar a elaboração dessa estrutura, o tipo textual dissertativo, ele ampara-se em reflexões, explicações e exposição de ideias, visando conhecer a tese inicial. Além disso, geralmente estão aí todos estruturados em introdução, desenvolvimento e conclusão. Resenha, artigo de opinião, dissertação acadêmica, tese, artigo científico, editorial de jornal, monografia, conferência, artigo de divulgação científica, São alguns exemplos aí de gêneros textuais dissertativos. A resenha, por exemplo, ela tem um caráter expositivo e argumentativo, dependendo aí do tipo, se for uma resenha descritiva, ela vai ser expositiva. Agora, se ela for uma resenha crítica, ela vai ser argumentativa. Então a resenha ela é uma descrição de uma obra, Pode ser um livro, um filme, um jogo ou de um evento cultural, vamos supor. Então ela apresenta aqui, analisa e opina sobre o objeto em questão, convidando ou até desencorajando o leitor a conhecê-lo. A resenha é um gênero bem comum aí em provas e vestibulares pelo fato de querer que o candidato ele identifique a opinião ou a exposição do autor. Um outro gênero do tipo textual dissertativo é o editorial. Nesse gênero, discute-se aqui
uma questão, apresentando o ponto de vista do jornal, da empresa jornalística ou do redator-chefe. Agora, vejam só, um outro queridinho das provas é o artigo de opinião. Nele, busca-se aqui convencer o leitor em relação a uma determinada ideia. Um ponto importantíssimo aqui, pessoal, e que pega muita gente de surpresa, é que o autor do artigo de opinião não representa o ponto de vista do veículo que publica o texto. Além disso, é frequente o uso da primeira pessoa do singular, marcando o posicionamento individual do autor do artigo de opinião, ou, nós podemos chamar de articulista, que é quem escreve o artigo. Mas atenção, essas definições são mais simples e objetivas, justamente para facilitar os estudos de vocês, porque lógico, gente, que elas não contemplam aí todas as possibilidades de realização de cada um dos gêneros textuais que englobam aí todos os tipos que nós temos. É muito importante que vocês tenham isso bem em mente, tá, gente? Todos os gêneros textuais, eles partem dessa necessidade da sociedade em conseguir articular um processo ali, seja ele escrito ou falado, para que eu consiga manter essa comunicação. Então, com o passar do tempo, vão surgindo mais gêneros e outros gêneros vão até caindo em desuso aí, justamente porque essa necessidade ou ela vai aumentando para para criação de determinado gênero, ou vai caindo, esse gênero aí, para que surjam outros por causa justamente da necessidade, que vai diminuindo. Hoje a gente faz muito uso, de muitos gêneros, esses gêneros mais digitais. Então nós temos muitas ferramentas nos aplicativos que fazem com que nós possamos aí nos comunicar de uma maneira mais objetiva, mais rápida, mais instantânea. Como eu falei para vocês em outra aula, os gêneros digitais, principalmente, são inúmeros. Cada uma das redes sociais, por exemplo, elas estão dentro de um gênero textual, ou seja, existe uma função para cada uma das redes sociais que vocês estão. Então, o Instagram é para uma determinada produção de texto, o Twitter para outra, o Facebook para outra. Então, cada rede social é um gênero textual, cada uma delas existe uma função, social em cada uma delas. Essa função social, ela existe, ela acontece justamente por causa dessa necessidade de existir. Hoje nós temos como desuso, por exemplo, de gêneros textuais, telegrama. Não se usa telegrama hoje em dia, não se usa um pouco, ainda se faz pouco uso da carta, por exemplo, da carta pessoal, ainda se faz, mas é pouquíssimo o uso da carta, porque nós temos ferramentas digitais que conseguem suprir essa necessidade de outros tempos. Beleza?